Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lidiane e eu sou professora de Matemática Fundamental do IED da Faculdade de São Francisco de Assis. Então hoje eu tô aqui para falar um pouquinho de conjuntos, tá? Então, antes da gente ver o assunto conjuntos, a gente vai revisar um pouquinho de conjuntos numéricos. Então vamos passar aqui e vamos revisar um pouquinho de conjuntos numéricos, tá? Os conjuntos numéricos, eles são divididos entre os conjuntos dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais e dos conjunto dos números irracionais, tá? Vamos ver um pouquinho a diferença de cada um. Conjunto dos números naturais, ele tem como símbolo, tá? A letra N, que tá aqui. Ele é composto do quê? Do número 0 e dos números 1, 2, 3 até o mais infinito, tá? São os números positivos, incluindo o 0, tá? Conjunto dos números inteiros, eles são representados pela letra Z, ó, por essa letra aqui, e ele é composto do quê? Dos números negativos, que eles vêm do menos infinito, tá? Que eu simbolizei com reticências, tá? Do 0 e dos números positivos, que vai até o mais infinito, tá? O que nós podemos observar também é que o conjunto dos números naturais, ele está incluído nos números inteiros, ó. 0, 1, 2, 3, ele está composto nesse conjunto aqui, tá? Então ele é contido no conjunto dos números inteiros. Já os números racionais, que é representado pela letra Q, por essa letra aqui, o que é? É a razão de dois números inteiros, ou seja, a divisão, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, 10 dividido por 2, que dá um número 5, um número inteiro e positivo. O que mais? 2, quando não tem nada, qualquer número, tanto positivo quanto negativo, a gente pode dividir pelo número 1, tá? Então, 2 dividido por 1, 2, menos 6 dividido por 1, menos 6, ou ele é composto também pela divisão, dando um resultado de uma dízima periódica. O que é uma dízima periódica? Que na divisão, ele fica repetido o resultado. Por exemplo, 1 dividido por 3 é 0,33333. É quando o resultado ele é uma repetição, né? Por exemplo, 1 dividido por 22 é 0,454545. Isso é uma dízima periódica. Já os números irracionais é quando são números que não têm essa dízima periódica, são números aleatórios depois. Por exemplo, raiz de 2 é 1,4142135139, ele não segue uma ordem, tá? A raiz de 3, né, que também é a divisão da raiz de 3, é 1,73205008, não tem uma sequência, tá? Aqui também está incluído o π, que é 3,141592. E o que é os números reais, tá? Está englobado o quê? Os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os irracionais, tá? Isso aqui foi uma revisãozinha dos conjuntos numéricos, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre conjuntos, então passando. Conjunto, a gente vai ver as operações dos conjuntos, tá? União, então assim, ó, vamos falar um pouquinho de união, representado pelo quê? Pela letra U, tá? Esse U grande aqui é a união de dois conjuntos, tá? Vamos ver um exemplo que fica mais fácil. Letra A, ó, se esse conjunto é composto de 4, 5, 6 e 7 e o conjunto B, 6, 7, 8, o que é a união de dois conjuntos, de A e B? A união de A e B seria o quê? A soma dos dois, tá? Sem repetir valor. Então seria a união de A e B, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Intersecção, tá? Representado também pela letra U, só que invertido para baixo, o grande invertido para baixo. Intersecção, o que seria, tá? Seria o que tem em comum entre os dois conjuntos, tá? Por exemplo, conjunto A, 4, 5, 6 e 7, tá? Conjunto B, 6, 7, 8. O que tem em comum entre os dois conjuntos? Ou seja, tem, ó, letra 6, que é em comum, e o número 7, tá? Então, a intersecção de dois conjuntos ficaria o quê? O número 6 e o número 7. União, soma os conjuntos
Intersecção, o que eles têm de em comum. O que tem num conjunto, tem no outro conjunto também, tá? Então, vamos passar para ver mais operações. Intervalo fechado. Vamos ver um pouquinho de intervalo. Intervalo fechado e intervalo aberto. Como é que eu posso representar esses intervalos? Por três formas, tá? Por intervalar, por compreensão, tá? E por forma geométrica, que tá aqui para vocês. Então, por intervalar, aqui eu peguei um exemplo do intervalo de 0 a 3, tá? Intervalo fechado. O que representa o intervalo fechado? Esses conchetes aqui, ó. Isso quer dizer que o intervalo é fechado de 0 a 3, sendo que o 0 e o 3 pertencem a esse intervalo. Intervalo fechado, né? Ele é representado pelos conchetes dizendo que o 0 e 3 está no intervalo, tá? Por compreensão, o que quer dizer, ó? X pertencente aos reais, tá o quê? Essa barra quer dizer tá o quê? O x, ele tá no intervalo entre 0 e 3, tá? Sendo que o x, ele é menor ou igual a 3, tá? E o x, ele é maior ou igual a 0. O que quer dizer que o intervalo é fechado por compreensão? O igual embaixo, tá? Então, esse igualzinho embaixo quer dizer que o intervalo, ele é fechado, tá? E de forma geométrica, né? Aqui a gente tem o intervalo de 0 a 3, a bolinha fechada quer dizer que o intervalo ele é fechado e que o número ele pertence àquele intervalo, ou seja, de 0 a 3, tá? Então a gente viu o intervalo fechado. Aberto. Como é que a gente simboliza o intervalo aberto? Por esses parênteses, tá? Aqui o intervalo que eu peguei de exemplo é do menos 1 ao 3, tá? Então isso quer dizer o quê? Que nesse intervalo de menos 1 ao 3, o menos 1 e o 3 não está incluído no intervalo, tá? Quando ele é aberto e tiver esses parênteses, o menos 1 e o 3 não está incluído. Por compreensão, ó, x pertencente aos reais está o quê? O intervalo está entre menos 1 e 3, sendo que o menos 1 e o 3 não está incluído. O que quer dizer isso por compreensão? Ó, x é menor que 3, quando não tem o igual que nem aqui em cima tinha, quer dizer que ele é aberto, tá? E o x é maior que menos 1, tá? Não tem o igual, quer dizer que ele é aberto. Por forma geométrica, ó, a bolinha fica aberta, quer dizer que ele não está incluído, intervalo de menos 1 ao 3, tá? Essa é a diferença do intervalo fechado para o intervalo aberto. Então, vamos passar para o próximo e vamos ver a diferença agora, ó, intervalo fechado à esquerda e aberto à direita, tá? Então, assim, eu peguei um intervalo aqui, ó, pelas três formas, intervalar, compreensão e geométrica, ó, intervalo de menos 1 a 0, sendo que o menos 1 está incluído, está fechado por um conchete, e o 0 parênteses aberto. Por compreensão, x pertencente aos reais está o quê? Ó, x ele é menor que 0, não tem o igual, quer dizer que ele é aberto, e o x ele é maior ou igual a menos 1. Com o igual quer dizer que o intervalo é fechado, tá? Forma geométrica, tá? Do menos 1, bolinha fechada, quer dizer que o intervalo é fechado, aberto, aberto. Menos 1 está incluído no intervalo, 0 não. O período vai de menos 1 a 0, tá? Outro exemplo agora, só muda o lado, ó. É o intervalo aberto à esquerda e fechado à direita, tá? Então, forma por intervalar, do menos 2 ao menos 1, sendo que o menos 2 é aberto e o menos 1 conchete fechado. O menos 2 não está incluído no intervalo e o menos 1 está. Por compreensão, x pertencente aos reais está o quê? X ele é menor ou igual. O igual quer dizer que o intervalo é fechado, do menos 1, e x ele é maior que menos 2. Maior sem o igual quer dizer que ele é aberto. E a outra forma é a geométrica, ó, do menos 2 ele é aberto e do menos 1 ele é fechado. Então o intervalo vai nesse período aqui, sendo que o menos 2 não está incluído e o menos 1 está incluído. Tem mais algum agora, um outro item que são os intervalos infinitos, tá? Que vão para o mais infinito ou que vem do menos infinito. Então aqui tem as três formas, ó, por compreensão, geométrica, intervalar, tá? Esse intervalo, ó, x pertencente aos reais, tá? O que? X ele é maior que 3, maior sem o igual quer dizer que ele é aberto. Então a bolinha é aberta, ó, ele vai do 3 para o mais infinito, tá? X pertencente aos reais, x maior ou igual, quer dizer que o intervalo é fechado do menos 2 até o mais infinito, tá? Então, ó,
fechado menos 2 até o mais infinito. Aqui está por intervalar. X pertencente aos reais, x ele é menor que menos 4. Aberto porque não tem o igual, então ele vem aqui ó, do menos 4, do menos infinito ao menos 4. Esse é o intervalo, porque os x são menor que menos 4. X pertencente aos reais, x menor ou igual a zero, quer dizer que ele vem do menos infinito e vai até o zero fechado. Tá? Então essas são as formas de intervalo, as diferenças entre um conjunto e outro, tá? Então agora você tem condições de fazer os exercícios de conjuntos, tá? E a aula de hoje seria isso. Até a próxima aula.